Olha pessoal, vou apresentar rapidamente um projetinho que eu fiz recentemente, que é dessa ferramenta de extração e visualização de dados parlamentares. A gente sabe que dados abertos são bastante importantes e a Câmara dos Deputados tem essa API que é muito interessante, é uma das melhores que eu já vi. Ela é realmente muito completinha. Vou abrir aqui e dá pra ver, ó, tem muitas requisições, tem muita coisa interessante. E eu sinto que falta um pouco de trabalho em cima disso, sabe? E por mais que essa API seja muito boa, para uma pessoa leiga e até uma pessoa que possui conhecimento, conseguir é, extrair informações realmente relevantes é um pouco complicado, tá? Por quê? Principalmente por esses fatores aqui. Primeiro, formatos múltiplos. Os dados não estão em formato único. Dependendo do endpoint, as informações vêm em JSON, XML, CSV. E a lógica de extração para cada, digamos, tabela é distinta. A obtenção de um conjunto completo de dados é raramente a única chamada. Então, normalmente você tem que fazer uma requisição mãe. Depois você tem que acessar links externos. Por exemplo, para deputado, para fazer a extração, eu baixei o JSON, que tem uma API, que na API tem um endpoint onde baixa o JSON de uma legislatura. E aí, só que para cada deputado eu tive que fazer uma requisição a mais para pegar detalhes a mais. Então é algo que demora um pouco, é complicado. Tem vários formatos, porque vem em JSON, mas aí os detalhes estavam em XML. Eu utilizei alguns em CSV, então assim, várias dificuldades na hora do tratamento desses dados. E é justamente o ponto mais importante, esse módulo de coleta que está tratando esses dados de formato diverso, tentando colocar de uma maneira um pouco mais lógica e um pouco mais simples. E eu cheguei a isso. Obviamente, isso aqui é simplificado. Não tem todos os dados da API, porque, como eu falei, a API é gigantesca. Mas tem bastante coisa e tem as coisas mais importantes. Tem as entidades mais importantes, digamos assim: partido, deputado, despesa, proposição, votação, proposição, sessão de votação, voto individual. Certo? Sem muita enrolação, bora executar aqui. No nosso README, tem mostrando como executar em Windows e como executar em Linux. No Windows, basta executar isso aqui, no Linux, isso aqui. Então, estou no Windows, eu vou executar diretamente aqui, run code. Aqui ele só vai verificar se você está com um ambiente e vai executar. Certo? Vai baixar dependências. Seguinte, eu vou executar um ano aqui que eu já tenho localmente, que é 2020. Eu vou até verificar aqui direitinho. 2020, perfeito. O ano de 2020 eu já tenho aqui localmente. Se eu não tivesse, o que aconteceria? Aquele meu módulo de coleta, ele ia ter todo o processo de baixar, sei lá, 300, 400 mil registros daquele ano por via de requisição, o que demora bastante. Mas eu consegui de alguma forma reduzir esse tempo e tá mais ou menos uns 20 minutos para baixar todos os dados de um ano. Eu sei que não é o interessante ainda, mas comparado ao que estava antes, que realmente, assim, demorava horas por conta das requisições. E o que foi que eu fiz basicamente para contornar esses obstáculos? Primeira coisa, processos concorrentes. Então, em vez de passar uma requisição de cada vez, o sistema dispara 10 requisições em paralelo. E essa abordagem foi calibrada para evitar bloqueios por excesso de requisição, porque a API vai sim te bloquear se você fizer muitas requisições. E resiliência à falha de rede. Falha de rede é algo que está inerente. Um negócio que vai demorar 20 minutos é muito fácil de acontecer uma falha de rede. Então a solução foi implementar. Não é perfeito, mas uma sessão de requisição com estratégia de tentativas automáticas e espera exponencial. Então, se uma requisição falhar, por exemplo, para pegar os detalhes de um deputado,
Essa requisição está utilizando uma lógica de espera exponencial. Então, ela vai esperar um segundo, se falhar, vai esperar 2 segundos, 5, 10, 50 e por aí vai. E tem um limite, obviamente. E questão de idempotência e integridade dos dados. A ferramenta foi projetada para ser idempotente, sem criar dados duplicados. Perfeito. Vamos executar. Então, o ano de 2020, que eu já falei que eu já tenho. Então, você vai verificar que vai passar por cada tabela, vai verificar que já tem dados e vai iniciar a API local. Ok. Se a gente ver aqui está dizendo API rodando, API local nessa porta, nessa porta aqui, e no, e no IP local. E aqui a gente tem o endereço para verificar a documentação. Documentação com Swagger, tá? E aqui a gente tem a nossa API, a API local. Não é a API dos dados abertos, agora sim, essa é a API feita a partir dos dados tratados. E tá bem completinha essa API, você pode verificar aqui. Tem paginação, então se eu especificar o ano de 2020, aqui a gente vai ter paginação, tem 613 registros, 62 páginas. Tá realmente bem interessante, tem algumas consultas bem interessantes, como por exemplo, os deputados mais atuantes de 2020. Quem foi o mais atuante de 2020? Foi o Paulo Ganimi, com 391 votações que ele esteve e o total de proposições 95 votadas. Que mais interessante? Deixa eu ver aqui. Temos de partido, deputados por partido, etial. Tem de várias coisas, né? Proposição, tem algumas análises complementares, como o comparativo de estados. Deixa eu colocar aqui, que é referente a despesas de 2020. Qual foi o estado que teve os deputados que mais gastaram? São Paulo, com essa quantidade fica. Eu nem estou conseguindo ler, mas deve ser 19 milhões. É isso aí. Tem essa aqui de alinhamento partidário, que é bem interessante, 2020. Calcule e ranqueie os partidos pelo seu percentual de alinhamento com o resultado final das votações. Então é basicamente assim, de um partido, os deputados eles estão votando em conformidade com o resultado final de uma proposição. É isso mais ou menos o que está sendo indicado aqui. E quem foi o sem partido, o que eu nunca tinha visto, na verdade. E aí, PRD, Partido da Inovação Democrática, com 95% de alinhamento partidário. Ok? Então, tem várias requisições, vários endpoints bem interessantes. Mas também aqui é só um exemplo, porque tem como criar coisas bem mais complexas, tá? Então, vocês viram que abriu aqui o dashboard. Tá. E esse dashboard é só um exemplo, tá? É um exemplo bem simples do que pode ser criado a partir do projeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um dashboard com os partidos que mais gastaram, que foi o PL, com 22 milhões com cota parlamentar em 2020. Aqui os deputados por gasto. Aqui do alinhamento partidário, que eu tinha falado, foi os 100 partidos. Gasto do Estado, SP, o meu Ceará tá nessa posição aqui com 8 milhões, que é bastante coisa, porque ele não tem tantos deputados. O que é mais interessante? Aqui está a arquitetura do meu projetinho. Aqui a gente tem a API da Câmara, e que o módulo de coleta faz as requisições, faz todo o tratamento, que é a parte principal, armazena no SQLite local, cria a API local, e aí depois o dashboard. Aqui está o esquema do banco de dados, como eu falei, algo simples. E é isso, aqui tem o tutorial de como executar em Linux e em Windows. Mas,
Antes de terminar, eu queria falar aqui algumas considerações, que são: este trabalho demonstrou a viabilidade de uma arquitetura de prova de conceito, tá? Por isso que ele é meio simplificado, é uma prova de conceito do que poderia ser de verdade, que encapsula a complexidade da engenharia de dados. Ao focar na simplicidade de distribuição, o projeto reduz a barreira técnica inicial para o controle social. No entanto, como uma POC, a solução possui limitações claras que definem os trabalhos futuros. A escolha do SQLite é um gargalo para a escalabilidade, sendo ideal sua substituição por um Data Warehouse futuramente. Essa lógica de salvar os dados localmente não é legal, porque você tem que ficar baixando para todo ano, não é legal, tá? Esses dados poderiam já ser disponibilizados. Da mesma forma, a interface de visualização atual é estática e é muito limitante. A evolução natural do projeto seria expor a API local em ferramentas de Business Intelligence, permitindo que o usuário final tenha a flexibilidade de criar suas próprias análises dinâmicas. E esse seria o futuro ideal do projeto.